Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Continuando o nosso curso, hoje eu vou mostrar para vocês uma forma automática de instalar o sistema no seu cliente. Nos vídeos anteriores a gente viu como instalar de forma manual. É importante que vocês retomem aquele vídeo, pessoal, para fazer a comparação entre um e o outro, e algumas informações que foram ditas naquele vídeo podem ser usadas também aqui na criação automática do seu sistema, tá bom? Eu também vou passar algumas informações importantes para vocês a respeito dos próximos vídeos aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like para ajudar a gente e, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Bom, pessoal, eu estou aqui com o navegador aberto e eu digitei na busca e no setup. É um programinha que foi feito em Delphi, ele é baseado em script, tá? E ele é muito utilizado para a geração de instaladores de sistemas, tá bom? Alguns de vocês podem já conhecer esse programa. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui como é que faz para usar ele. É muito fácil, muito simples, tá? Depois de clicar na página do programa, eu posso navegar aqui. Vou colocar a linguagem em português para ficar mais fácil. Vou clicar em Downloads e eu vou baixar essa versão estável aqui, pessoal. Tem o link para ela aqui, ó. Então vocês podem baixar essa versão. Sempre baixem arquivos do site oficial, tá? Não procure não puxar de links duvidosos para não ter problema depois, tá? Aí ao executar o arquivo baixado, vocês vão ver que a instalação é bem simples, tá? Instalação padrão, a gente escolhe a linguagem que deseja aqui, dá um OK, aceita os termos do contrato, pode clicar em avançar. Ele vai fazer uma pergunta para vocês aqui, ó, a respeito de criptografia, se vocês vão utilizar, se exigem que seja criptografado, enfim, não precisa marcar essa opção, pode clicar em avançar. Aqui ele pergunta para você se você quer associar os arquivos .iss ao InnoSetup e criar um ícone na área de trabalho. Vocês fiquem à vontade aí para escolher as suas opções, clique em avançar e instalar. Ele já vai instalar no seu computador, você pode deixar marcado aqui iniciar o InnoSetup para poder iniciar a criação do instalador do nosso sistema de agendamento. Aqui quando ele abre essa tela, pessoal, tem duas opções para vocês escolherem. A gerar um script em branco para vocês digitarem manualmente os parâmetros do instalador ou criar através da ferramenta Wizard. A gente vai selecionar essa opção para ele criar automático, vai dar um OK e aí a gente vai iniciar a configuração do nosso arquivo de instalação. Nessa primeira tela você não precisa marcar nada, você pode dar o Next aqui e aqui a gente começa já a parametrizar o nosso instalador. O nome da aplicação nesse campo aqui, Application Name, a gente vai colocar SWH Agenda, tá? Então vocês coloquem o nome da sua aplicação aqui. Aqui a versão dela. Como nós estamos na 1.0, eu vou deixar 1.0 aqui. Aqui o Application Publisher é a empresa que desenvolveu. No caso aqui é SWH Sistemas. Eu vou até deixar um parâmetro errado aqui só para vocês poderem ver como que a gente altera isso depois. E embaixo se tiver um website. Depois clicando em Next, eu escolho aonde que eu vou querer que a minha pasta do sistema fique. No Program Files, ou seja, ele vai buscar o Program Files, os arquivos de programa do seu computador, do computador que você está instalando, ou uma pasta customizada. Então eu vou selecionar aqui a customizada, a opção Custom, tá? E embaixo eu vou colocar o caminho que eu quero que essa pasta seja colocada. No caso eu poderia escolher aqui a raiz, mas eu vou colocar aqui SWH Agenda para mostrar para vocês que depois a gente consegue alterar isso daqui também, tá? Então ele vai criar Application Folder Name, essa outra opção aqui. Então seria o nome da pasta da aplicação, aonde vai ficar os arquivos. SWH Agenda, então ele vai criar esse SWH Agenda dentro do C2./SWH Agenda, tá? E aqui embaixo eu deixo marcado permitir que o usuário altere essa opção depois, você pode desmarcar.
e aqui é no caso se ele não for criar nenhuma pasta principal da aplicação. Tá? Então, depois de configurar essa tela, eu posso ir em Next e começar a adicionar os meus arquivos. O primeiro é o arquivo executável. Você tem que colocar qual que é o arquivo executável principal da sua aplicação. Tá? Então, no caso, a gente vai pegar o arquivo que é gerado pelo Delphi, o .ez. Tá? Basta clicar em Browse e escolher o arquivo gerado, o executável gerado pelo Delphi. No caso aqui o swhagenda.ez, eu clico em cima dele, ponho abrir, ele já vai jogar o caminho desse arquivo principal aqui lá para a nossa propriedade, para o nosso campo aqui no setup, tá? Aí depois eu posso deixar marcada essa opção aqui para ele iniciar o programa assim que a instalação terminar. Tá? Então eu deixo marcado ou desmarcado de acordo com a opção que você desejar, tá? Se eu quiser colocar mais arquivos, eu clico aqui em Add Files, seleciono os arquivos que eu quero, no caso eu escolhi a lib.mysql, e também as pastas que eu desejo colocar. Então eu quero colocar a pasta ícones, então eu vou adicionar ela aqui também, todos os arquivos que estão dentro da pasta ícones para dentro do meu instalador, tá? Dou um Next aqui. E depois aqui ele pede para associar alguma extensão ao seu tipo de arquivo, ao seu executável. No caso, a gente não quer que associe nada ao nosso programa, então eu posso clicar em Next. E aqui ele pergunta se quer criar um atalho na pasta do programa do menu iniciar e também lá na área de trabalho. Então, eu posso deixar marcado, dou um Next. E aqui é se tiver algum arquivo de licença ou alguma instrução de instalação para mostrar antes e depois da instalação. Tá? Posso correr nessa parte, eu não tenho nenhum arquivo de licença para mostrar. E aqui é o tipo de instalação que você quer. Você quer que instala para todos os usuários do computador, só para o usuário que está logado ali do Windows, ou senão eu posso marcar essa última opção aqui embaixo para deixar o usuário escolher qual tipo de instalação que ele quer. No caso aqui a gente vai marcar. Vai por em Next. Depois vem a parte da língua que você quer que o seu instalador possua. Eu vou escolher Brazilian Portuguese. Ele me pergunta para eu colocar os arquivos que serão gerados por esse wizard aqui. Ele me pergunta qual é o local que eu quero guardar. Então eu vou guardar primeiro na pasta instalação do nosso projeto. A saída do arquivo, o executável do instalador, vai se chamar swhagenda, poderia colocar setup também. E também aqui no custom setup icon file eu posso colocar um ícone para o meu instalador, tá? Então se você quiser colocar um ícone próprio, você coloca nessa opção. Depois de concluído, pessoal, ele vai abrir o script gerado para vocês. Então todas as opções que vocês selecionaram no wizard vai estar aqui, ó. O nome da aplicação, a versão, quem desenvolveu, a URL da empresa, o nome do executável, da aplicação. E aqui embaixo, ó, pessoal, ele vai atribuir esses parâmetros que foram colocados nas diretivas aqui em cima, eles vão atribuir as variáveis do script, tá? Então, app publisher aqui, por exemplo, eu uso my app publisher, que é esse aqui em cima, ó, define my app publisher, tá? Então, dessa forma ele atribui os valores a cada variável, o privilégio de usuário, a saída, o diretório de saída do instalador, tá? Então, tudo que vocês selecionaram lá, ó, tá aqui nessas variáveis. Então, de acordo com os parâmetros que vocês colocaram, vocês conseguem descobrir quais são as variáveis aqui que está sendo colocada, tá? Depois tem a parte de linguagens, a parte de tarefas, que é instalar o ícone na área de trabalho, criar no menu iniciar, e aqui são os arquivos, pessoal, aqui é o mais importante, ó. Aqui tem a lib.mysql que eu coloquei, a pasta ícones, asterisco, ponto, asterisco, e aqui, ó, ele puxa a variável, a diretiva app, tá? Que é essa aqui em cima que a gente definiu. E aqui ele vai colocar no diretório app
e eu quero mudar para colocar dentro da pasta ícones e não jogar dentro do diretório do aplicativo direto. Eu quero que ele crie uma pasta ícones e jogue os arquivos que estão dentro da minha pasta ícones que eu selecionei para dentro dessa outra pasta aqui na instalação. Tá? Então dessa forma a gente pode compilar. Ele vai pedir para salvar antes o arquivo. Eu vou sobrescrever aqui que eu já tinha criado antes. Então ele salvou o arquivo .iss, que é o script do Windows Setup. Tá? Então ele vai compilar e gerar o nosso arquivo executável de instalação. Depois de compilado, ele vai executar aqui. Eu vou fechar por enquanto para a gente executar depois. Então, pessoal, depois de criado e executado sem erros, você pode ver que é um script simples. Né? Ele criou aqui os swhagenda.ez, tá? Poderia ter dado o nome aqui de setup agenda.ez. Enfim, o nome não é importante. Eu vou executar aqui, podia executar direto. Ele vai me perguntar só para mim ou para todos os usuários, que já é aquele parâmetro que a gente definiu. Aí ele vem na pasta. Lembra que eu falei para vocês que ia deixar o c2./swhagenda? Então aqui eu tiro, posso mudar para ele jogar todos os arquivos que foram selecionados dentro da pasta swhagenda. Marco para criar um ícone na área de trabalho e clico em instalar. E ele vai executar todos os parâmetros que a gente definiu no wizard, tá? Depois disso, ó, se eu vier aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui o ícone criado, swhagenda. Como eu não selecionei nenhum ícone, ele pegou o do Delphi direto, que estava junto com o executável. E se eu abrir a pasta, ó, este computador, swhagenda, tá a pasta ícones aqui com todos os ícones, tá o executável, tá a libmysql. Como eu não mandei carregar o arquivo ini de configuração do servidor, ele vai pedir na hora que eu executar. E também tem um arquivinho para desinstalar ele lá pelo painel de controle, pessoal. E aí fica faltando os servidores. Depois que você instalou o executável, rodou o arquivo de instalação, tem a instalação dos servidores que eu mencionei na aula passada a respeito da instalação manual. Então, se for Firebird, eu instalo o Firebird da maneira como vocês estão vendo aqui em todos os computadores, porque geralmente o servidor pode mudar de local. Muitas vezes acontece, o pessoal pede para mudar o servidor de local, então já está instalado o Firebird. Como ele é muito leve, não ocupa espaço e também não ocupa muita memória quando está em execução ali em segundo plano, então eu posso instalar ele na máquina do cliente em todas as estações e também no servidor. Tá? No caso do MySQL, eu instalo somente o MySQL completo junto com o Workbench na máquina servidora, tá? Porque assim eu posso controlar o banco de dados, criar o banco de dados ali com o MySQL instalado completo. Nas máquinas, nas estações, nas máquinas clientes, eu não instalo o MySQL, simplesmente a libmysql faz o serviço de conexão com o servidor via rede, tá? Então, isso daí a gente explicou na outra aula. Daria, pessoal, para colocar a instalação do MySQL e do Firebird junto lá com o Windows Setup, tá? Para ele executar. Mas é mais complicadinho, é mais chatinho, então eu resolvi não mostrar para vocês para simplificar mais esse vídeo, tá? Então, dessa forma, a gente cria uma instalação automática. Logicamente que aqui são poucos arquivos, é fácil de criar essa instalação manualmente também, mas no caso, se o sistema for grande, tiver vários arquivos, é muito prático você criar esse instalador. Tá? Até para uma equipe de implantação, levar o arquivo é muito mais fácil do que ficar instalando manualmente. Tá? Pessoal, o curso de agenda se encerra aqui nesse vídeo, tá? A gente vai iniciar um novo curso com um novo sistema, tá bom? Mas antes de iniciar esse curso, a gente vai ter alguns vídeos aleatórios com dicas de programação ao longo das semanas seguintes aí, tá? Então, o próximo curso que vai ser lançado aqui no nosso canal gratuitamente vai demorar algumas semanas aí para sair, tá? Então acompanhem periodicamente aí os vídeos que saem toda semana para vocês poderem acompanhar desde o início
esse novo curso que está lançando, tá? A gente vai fazer melhorias e vai trabalhar de uma forma um pouco mais devagar para poder atender a todos os tipos de usuário, desde o usuário iniciante até o mais avançado, tá? De uma forma mais didática aí. E a gente aprendeu com alguns erros cometidos nesse curso e vai tentar melhorar no próximo, tá bom? Eu agradeço até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e até a próxima.